Nós já havíamos falado que cristianismo, irmãos e irmãs, cristianismo verdadeiro está no comportamento, na conduta. O que os profetas pregavam, o que Jesus pregava, os apóstolos e os verdadeiros pregadores pregam hoje sobre as Escrituras, a palavra de Deus, para o povo que seja edificado e salvo e tenha o direito à herança no reino dos céus, depois da morte, é que você tenha uma conduta, um comportamento, uma expressão que agrada a Deus. Não aos seres humanos, não ao mundo, mas que agrada a Deus. Aquilo que é certo. Por quê? Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é certo. Não é? Então, Paulo, na sua carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente, circuncidado no coração. Com a circuncisão não feita pela letra, pela lei, pelas obras da lei, mas pela espiritualidade da lei. Ele quer dizer, quando ele fala de espiritualidade da lei, ele está falando de conduta, comportamento. Ele está falando de praticar estes dois grandes mandamentos, sendo que o segundo, que é amem ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, diz o apóstolo Paulo, não Paulo, mas Deus através dele. Quem ama o próximo como a si mesmo, ele está guardando toda a lei de Deus, se ele cumpre este mandamento. O problema é que os crentes, os pentecostais, os evangélicos, os católicos e entre outras religiões não sabem o que significa, o que é verdadeiramente amar o próximo como a si mesmo. Pregam, ensinam, dizem, falam, mas não cumprem, não amam de verdade. São como professores de escola, nos púlpitos, nos altares e nas suas reuniões e nos seus congressos. Na mídia, por exemplo, há tantos pregando e profetizando. São como professores. E quantos enganadores, quantos falsos mestres existem? Milhares deles, em todos os lados, todas as denominações, entre os católicos também, arrastando multidões à perdição com eles. A interpretação, a tradução da palavra de Deus, a verdadeira interpretação. Quando você procura corrigir alguém que está cometendo erro entre os irmãos na igreja, essa pessoa fica brava, fica revoltada, não quer se deixar corrigir de jeito nenhum. Gosta da música dos insensatos, da música do mundão, das festas dos pagãos. E se você diz que é uma idolatria, isso é contaminação para a sua vida e seu lar, destruição das famílias, eles se revoltam, dizem que não, é um lazer, é um divertimento que não tem nada a ver com a transgressão da palavra de Deus. Isso não desagrada a Deus, Deus aprova essas músicas, essas danças, esses costumes dos pagãos. Mas você já observou nessas músicas, essas festas, e até nas igrejas, quantas igrejas fazem festas e chamam cantores pagãos para cantar essas músicas do mundo. É só observar a letra, a melodia, a letra, o conteúdo das músicas. Preste atenção, observe. Está falando do quê? Está comunicando o quê? Nas suas músicas. Não é difícil de discernir. E o povo dançando e bailando. E pensam que fica só nisso? Não, há uma influência por trás disso. Uma influência. As músicas, tem músicas que até parecem boas. Tem músicas que parecem boas, falam de coisas da vida e etc.
Mas sempre existe por trás disso uma malícia, uma maldade. É só você prestar muita atenção no conteúdo, na poesia, na letra, nas palavras. Então você pode ter o discernimento do que significa, do que se trata e o que está acontecendo. Está contaminando? Está contaminando. Sim, fortalecendo as pessoas na iniquidade, nas paixões e cobiças da carne. E quanta gente participa e vai e aprova. E pior ainda, as pessoas da liderança, que não deveriam estar ali, mas alertar, estão junto, aprovam. Não é porque estão contaminados, mas claro, cegueira espiritual, cegueira. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o apóstolo Paulo falou na carta aos Romanos, aqueles judeus que achavam e pensavam que eram verdadeiros judeus, quando ele disse essas coisas, ele foi perseguido. Os judeus queriam matá-lo. Teve um montão de inimigos. O próprio Jesus, quantos inimigos se levantaram? O povo se dividiu. Tinha o povo que o seguia e se convertia verdadeiramente, se tornavam cristãos verdadeiros, mas tinha um povo que acompanhavam, mas estavam ainda em processo de conversão, libertação. Mas tinha outros que eram falsos no meio deles. E tinha aquele povo, e não era poucos, que o odiavam, que não aceitavam de jeito nenhum a verdade revelada pelo Filho de Deus. Se eles soubessem verdadeiramente quem é que estava falando com eles, se eles soubessem quem era aquele homem, eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver, porque tinham tampado os olhos e os ouvidos, endurecido o coração. Eles não realmente queriam deixar seus pecados, suas iniquidades de estimação. Porque o pecado, a iniquidade, irmãos, para nosso corpo, nossa carne, é delícia, é a coisa mais gostosa que tem, é o pecado, a iniquidade, principalmente a questão da imoralidade sexual, a prostituição da sexualidade, o dinheiro, a riqueza. Ganhar muito dinheiro, ficar rico. Então, os prazeres que trazem o dinheiro, muito dinheiro e os prazeres da carne. É ruim? Não. Para nossa carne e nosso corpo é delícia, é maravilhoso, é bom demais, é o que todo mundo quer. Porém, está contaminado, está envenenado. Vocês estão entendendo? A sexualidade que Deus criou para todas as criaturas e fez no homem e na mulher é algo magnífico, extraordinário, maravilhoso. Mas para se usar da forma certa, correta. A sexualidade da forma certa, correta. Sexualidade, prazer sexual no homem e na mulher, é fantástico. Parece que é a coisa melhor que existe para os seres humanos. Você está entendendo? Mas o problema é prostituir, é contaminar esta sexualidade, fazendo de forma errada. Com pessoas que não deveria fazer, com coisas que não deveria fazer, e até se contaminam com animais. Vocês estão entendendo? Traz prazer para a carne, sim, muito prazer, mas vai levá-los ao quê? A uma condenação eterna, porque mancha, porque corrompe a verdadeira conduta, o verdadeiro caráter, o verdadeiro comportamento. As crianças, os jovens se perdem, vão para as drogas, para a bebedeira, para o vício e para uma desordem total, desarmonia contra a natureza e contra os bons costumes, a moralidade, a santidade. Um jovem
o moço e a moça, eles se encontram, namoram e se casam. Deixam pai, deixam mãe, vão formar uma família. Sim, isso é lindo. É uma família, é correto. É do agrado de Deus. Porém, quando um ou outro se torna infiel, o que acontece? Contamina e destrói a família. Irmãos e irmãs, vamos para o quarto vídeo, a fim de continuar esta pregação, este ensinamento importante sobre o que é esse título, o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, um verdadeiro evangélico, pentecostal. Cristão. Você tem que ser cristão e tem que ser verdadeiro, senão não herdará o reino dos céus. Vamos para o outro vídeo.